Gente, eu queria compartilhar uma palavra aqui com vocês, mas antes eu queria chamar a atenção para uma coisa. A Lídia, a Lídia, ela era uma mulher que ela servia a Deus e ela ouvia a palavra. Só que a Lídia, ela não era abençoada. O sonho mesmo dela, o objetivo dela mesmo não tinha acontecido ainda. Entendeu? Olha, preste atenção, eu não sei quantos anos ela servia a Deus. Eu sei que ela servia a Deus e ouvia. Mas o que ela queria mesmo, o grande sonho da vida dela ainda não tinha se realizado. Que era a salvação da família dela. No caso dela, era a salvação da família. No caso, pode ser que na vida de outras pessoas o sonho é diferente. Mas por que às vezes tem coisa, pastor, que demorou tanto tempo e ainda não se realizou? Preste bem atenção, às vezes a pessoa vem na igreja, ela fica distraída dentro da igreja, ela não entende que é através da palavra que as coisas acontecem. E aí a mente da pessoa fica ocupada. Por isso que Jesus puxou a orelha foi Marta, né? Ele falou: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a parte que a Maria escolheu? Ouvir, prestar atenção. E porque ela prestou atenção, lá na frente, Jesus pôde ressuscitar o irmão dela. Estava 4 dias morto. Se ela não prestasse atenção, ela teria perdido aquele milagre. Você entendeu? Então, às vezes, a pessoa vem para a igreja e a mente da pessoa fica voando, a pessoa não está prestando atenção no que Deus está falando. Aí fica meio complicado, porque para a gente ser abençoado, a gente tem que ouvir, entender e praticar, pessoal. Tem coisas que às vezes está dando errado na vida da pessoa, você tem que prestar atenção, o que está acontecendo. Se aquilo ali é um impedimento do diabo, igual, por exemplo, o endemoniado gadareno, Jesus saiu dali com os discípulos daquela margem para atravessar para outra margem. E lá do outro lado tinha um homem que estava cheio de demônio para ele libertar. O que aconteceu no meio do caminho? Uma enorme tempestade para eles não chegar lá. E Jesus, ele veio, levantou, repreendeu, né? Repreendeu aquela tempestade, disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E tudo se acalmou e houve uma grande bonança ali. Mas por que aquilo ali aquietou? Porque aquilo ali era espíritos imundos. Aqueles espíritos, tinha uma legião naquele cara. Aqueles espíritos imundos veio, você está entendendo? Para tentar impedir Jesus e os discípulos de chegar lá, porque se chegasse lá, ele sabia que o homem ia ser liberto, ele ia ter que sair do corpo do homem, o cara ia se converter. Então aquilo ali é um impedimento de quem? Do diabo, sim ou não? Já no caso de Balaque e Balaão, aquela jumenta não estava andando de jeito nenhum, aquilo ali já não era o diabo. Aquilo ali era Deus. Tinha um anjo de Deus que veio como adversário para o Balaão. Eu não sei se você lembra o que o anjo falou para ele. Eu vim como teu adversário. Se você insiste em passar, você ia morrer, porque o teu caminho é mau aos olhos do Senhor. Não era o diabo. A pessoa para ele estava fazendo uma coisa que não agradava a Deus. Ele estava tão cego, que ele não estava enxergando isso. Ele achava que a jumenta, que ele espancar a jumenta, que a culpa era da jumenta, mas o problema era quem? Era ele. Se tivesse uma outra pessoa com ele, ele ia achar que o problema era outra pessoa. Como só tinha ele a jumenta, ele botou a culpa na jumenta. Nunca é culpa da pessoa. O diabo sempre vai fazer você pensar desse jeito. Sempre a culpa é do outro, do A, do B, mas a gente tem que observar se não é um impedimento de Deus ou é um impedimento do diabo ou um impedimento de Deus. Às vezes as coisas estão travadas, não estão andando na sua vida, as coisas estão dando para trás, você está sentindo que está tudo preso. Mas, pastor, o que é isso? Você tem que ver o que está acontecendo. Pastora, como é que eu vejo? Agora.
Deus vai usar para falar com você. Agora você tem que ver também se a pessoa vai aceitar. Porque tem pessoas que às vezes ora, Deus me mostra o que está acontecendo e tal. Mas se Deus mostrou, irmão, o que eu tenho que fazer com aquilo ali? Para as coisas passarem a dar certo. Me consertar. Não adianta Deus falar também, eu ficar com raiva, fico até com ódio do pastor. Tem gente que sai assim. Tem gente que ouve a palavra, não é para o bem. Quer dizer, toda palavra é para o bem, mas para ela é para o mal, ou ele. E tem gente que sai com ódio do pastor de dentro da igreja. A pessoa acha que isso não é normal, gente. Isso não é normal. Tem um espírito na pessoa. Foi ele que fez a pessoa se revoltar contra a palavra. Jesus é quem? Verbo, palavra. Se o pastor está pregando uma coisa que está na Bíblia, aquilo ali me revolta. Peraí, gente. Jesus é quem? Por que eu me revoltei desse jeito? Então tem alguma coisa dentro de mim. Jesus é luz. Então aquilo bateu dentro de mim, incomodou quem está em mim. Então eu não estou pura. Isso é que você tem que observar. Eu não estou pura, isso é perigoso. Tem um demônio no meu coração. E esse demônio só veio para roubar, matar e destruir. Então tem gente que vem para a igreja de ver se quebrantar. Poxa, vou pegar essa palavra e me consertar. Não, a pessoa fica com ódio, fica irado. Acha até que o pastor está jogando piada. Aí você vai ouvir outro pastor, o pastor fala a mesma coisa. E aí, é piada também. Você está entendendo? Pastor, você saber da sua vida, depois pega outra coisa, a mesma coisa. Então não é, pessoal. Às vezes Deus vai me dando avisos. Coisas que estão dando errado, coisas que não estão fluindo mais. Espera aí, o que está acontecendo? Às vezes é um aviso. O que eu estou fazendo não está agradando mais a Deus, como Balaão. Estava dando tudo certo para ele. Só engasgou ali com a jumenta quando ele se irmou de fazer um troço que não era a vontade de Deus. Sim ou não? Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa, presta bem atenção, muito séria. Tá, gente, ó. Vocês vão fazer o seguinte, a gente vai fazer igual na época da escola, tá? Você vai abrir a página, não vai lendo agora, não, porque você já está aí na frente. Não adianta eu pegar a página lá da professora e separar assim, uma consoantagem, eu não sei nem o que é aquilo ali, ela não me explicou ainda. O professor está explicando as consoantes lá no quadro, eu já estou lá embaixo, entendeu? No da pá do verbo, da pronome, eu já saí dali de onde o professor está ensinando, aí fica meio complicado. Vamos pauta por pauta, que aí você vai entender o que Deus está falando com você. Lá é Mateus 10, né? Eu falei. Presta bem atenção, eu não sei se foi você, se foi lá perto da tua casa, ou do Ciene. 10. Falei que versículo, pessoal. Aí. Hello, Moto. Presta bem atenção, acho que foi lá perto da sua casa que a tua tia estava falando que o cara esfaqueou, sei lá, o pai. Hello. Eu não sei se o pai morreu ou está internado. Foi por aqui perto, não foi? Não falava, não dá. Ele esfaqueou, eu estava meditando nisso lá em casa. Ele esfaqueou o próprio pai, foi. Foi tiro. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Tudo isso já foi avisado na Bíblia. Você entendeu? Mas a gente, sendo avisado disso, a gente não podemos cair nisso, pessoal. Por quê? Eu estava meditando nesse assunto lá. Quantos jovens estão morrendo cedo? Você já viu isso? É muito jovem, 14, 15, 16, 18, 20 e pouco. Tu já tem visto quantos jovens estão morrendo? Por quê? Esse demônio não jogou esse cara contra o pai dele de uma vez, não. Isso já vinha.
Tá entendendo? Porque o diabo, ele não pegou uma terça parte dos anjos e jogou contra Deus e anjo contra anjo de uma hora para outra, não, gente. Ele já vinha semeando essa maldade aos pouquinhos no coração dos anjos lá. Você entendeu? E o diabo, ele está trabalhando muito na mente dos jovens, principalmente dos jovens, para fazer eles desonrar e desobedecer pai e mãe. E isso é um problema sério, porque a pessoa não enxerga que isso é um pecado. Pode o pastor falar, pode Getúlio falar, pode o pastor Ciclano de tal falar, a pessoa não aceita. E tudo começa por um pecado. É uma desobediênciazinha aqui. Lá no Jardim do Éden começou como? O Adão e a Eva, você não vê falar que eles faziam um montão de coisa errada. Hã? Você viu eles falar que eles faziam um montão de coisa errada? Mentia, brigavam um com o outro, prostituíam, você não via. Foi um pecado. Foi suficiente para acabar com a vida deles. E às vezes a pessoa pensa que ela viver num pecado, isso não tem nada a ver. O demônio põe na cabeça da pessoa que é normal. Então isso começa, o diabo começa a assumir a mente dos filhos com a desobediência. Vai ver que esse cara já vinha de muitos anos. Não era esfaquear logo não, era que teu pai toda hora te ligando, aí, te enchendo a paciência. Tudo é você, tudo é você. Você está entendendo? Já vinha semeando, aquilo ali é uma semente que o diabo vai plantando no coração da pessoa. A pessoa vai começando a achar que é normal não obedecer pai e mãe. Gente, eu tenho que pregar isso, sabe por quê? Eu já fui assim. E na época que eu tinha uma sujeirinha no meu coração contra minha mãe, contra o meu pai, eu vou te falar uma coisa, eu nunca fui feliz desse jeito. Desculpa eu falar, eu comi o pão que o diabo escarrou quando eu fazia isso com minha mãe e meu pai. Eu sofri, posso falar que eu sofri. A minha vida só começou a mudar, eu comecei a ter paz quando eu me arrependi, pessoal. Eu me arrependi, eu quando conheci Jesus, eu fiz muita, assim, o diabo me usou para fazer muita maldade. Meus filhos, meu marido, com os outros, mas o que eu mais me arrependi de tudo foi o que eu fazia com a minha mãe. Com meu pai eu também me arrependi, mas minha mãe, sei lá, por isso que eu acho que Deus tem um envolvimento muito sério. Não estou te fazendo os pais, não, tá? Mas Deus tem alguma coisa, um carinho muito grande com mãe, gente. Porque o que eu me arrependi de ter feito com minha mãe, eu peguei um ônibus, eu lembro até hoje que eu fui lá na casa dela, mãe, perdoa. Sabe de quê? Perdoa, mas tudo que eu fiz com a senhora até hoje. Você está entendendo? E não posso dizer para você assim que eu faço alguma coisa pela minha mãe. Nossa, às vezes ela me agradece umas coisas e eu falo, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Ora comigo, se um dia eu tivesse condições, eu ia fazer tanta coisa. Sim, eu ia querer te ajudar, eu queria poder. Às vezes eu sinto vontade de passar lá, pegar ela para dar um passeio. Um dia Deus vai me dar condições disso, né? Pelo menos tomar um refrigerante na esquina, mas Deus vai dar condições dessas coisas. Então, preste bem atenção. Isso é um pecado muito sério. E o diabo cega tanto a pessoa que a pessoa acha que não, que é normal. Entendeu? A mãe falou, o pai não está nem aí. E o diabo começa trabalhando na mente do filho já aos pouquinhos. Eu estava meditando nesse cara aí que matou o pai dele. Isso foi um demônio que já jogava ele contra o pai. Você está entendendo? Vai ver que... E como que ele entrou ali nele? Com certeza o diabo estava nele, senão não tinha matado o pai. Não tinha... não matou, mas tentou matar o pai, que está vivo ainda, né, no hospital. Tentou matar o pai. Tinha um demônio nele. Por onde que entrou? Vamos deixar aqui. Vamos lá no livro de Efésios 6. Olha por onde que deve ter entrado isso aí. É isso que eu estou falando, gente. O diabo vai entrar, vai ficar no coração da pessoa. As coisas começam a dar tudo errado, a pessoa não é mais a mesma coisa.
E o pastor começa a falar, a pessoa não aceita mais, a pessoa vai se afastando de Deus. Ele entra e vai começando a trabalhar aos poucos na tua mente. Você está entendendo? Você está vendo que as coisas não estão dando certo para você, mas você insiste. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Esse nada a ver vai afundando a pessoa, pessoal. Sabe por onde que aquele demônio deve ter entrado? Por aqui, ó. Vamos lá. Efésios 6, lá no versículo 1. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vós, filhos, sede o que, pessoal? Obediente a vossos pais. Vamos dar uma paradinha aqui? É muito difícil você ver uma pessoa cumprindo esse mandamento da Bíblia. Eu cumpri, não tem nada. Não cumpre, a verdade é essa. A pessoa cismou que é normal isso. Por isso que tem tantos jovens morrendo, tanta pessoa morrendo, tantos jovens sofrendo, as coisas não dão certo. Tem gente que fala mal do pai e da mãe por trás, fica chateado, fica com raiva, o pai e a mãe não podem pedir nada que está errado. Se não é nem para o pai e a mãe pedir, hein? Não é por quê? Porque pai e mãe têm autoridade, mano. Não é que pedir, não. Pai e mãe manda, não pede. Mas para eles é pedir. Você entendeu como é que funciona? Tem muita gente sofrendo. Esse mandamento aqui é um dos mandamentos que a gente tem que ser sincero. Se você não cumprir, o diabo vai entrar em você. É um pecado, é uma porta. Você está entendendo? Vai ver que esse demônio já começou por aqui, ó. Não obedecia o pai falava, não queria saber. E aí foi crescendo dentro dele, crescendo. O diabo conseguiu jogar de uma tal maneira, foi uma sementinha do mal. Ele entra na mente da pessoa. E aos pouquinhos ele vai trabalhando. Você já reparou? A mãe toda hora fica te enchendo a paciência. É só você que é assim. Fulano não pede. Você está entendendo? Aquela sementinha, aquilo ali vai... Todo dia vai lá e rega. E aquilo vai aumentando. Vai aumentando. Daqui a pouco, se você não cortar isso, o diabo vai fazer você se tornar inimigo daquela pessoa. O demônio não jogou o filho pródigo contra quem? Contra o pai. Tu vai ficar aí, palhaçada, todo mundo se divertindo, vai ficar aí, fedendo a bosta de gado. Seu pai não reconhece nada que você faz, vai ficar nessa toda a vida. Cheio de amizade, um tanto de coisa lá para você ir lá. Mas é isso que eu estou falando, Luciene. Se você parar para olhar o histórico, é porque a gente não tem como lá. Procura saber, já não obedecia, o diabo entrou, deu a porta. Porque se jogou contra os pais, o diabo já estava trabalhando no coração desse menino, dessa menina. Começa assim. Começa eles achando que é normal não obedecer. Em mínimas coisas. Porque o diabo não precisa de um portão enorme, não. Precisa de uma brecha. Por isso que a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. É brecha que ele precisa, não é porta abertona para ele entrar, não. Você está entendendo? Então tem muitos jovens sofrendo. A gente fica triste de ver a maioria como é que é esse negócio de feminicismo, não é? Olha quantas jovens têm morrido com isso. Eu não estou falando que elas são tudo culpadas, não, mas tem muitas delas que o pai e a mãe falou, não vai. Olha, esse cara não é para você. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Minha mãe foi feliz, não quer que eu seja feliz, entendeu? Meu pai viveu, agora quer que eu fique enfurnada dentro de casa. Foi, cadê? Muitos foram avisados, gente. Foram avisados por Deus, foram avisados por pastor, e a pessoa não quis saber. Entendeu? E perdem a vida. Sempre tem, não vem dizer que Deus não avisa, não. Sempre tem alguém que avisa, que fala, não vai por esse caminho, não faz isso. Um dia desse, meu pastor pregou uma coisa muito séria lá. Ele estava dando conselho para os jovens, falou, gente, se vocês não obedecem pastor, não obedecem pai, mãe, seu pai e sua mãe morrem, o que vai ser de vocês? Porque está na rebeldia. Quer dizer que Deus não vai poder nem guardar, porque não obedece o pai e a mãe, enquanto está vivo, tu acha que vai obedecer depois de morto. Entendeu?
Tá vivo, a pessoa já não está obedecendo. Depois de morto, tu acha que vai obedecer? Você está entendendo como é que acontece? Isso é sério, gente. Aí, lembra, viu aquele negócio do balão? É que eu não estou tentando contar a derrota, não. Estou dando um exemplo. Teve um casal que morreu lá, ficou filha sozinha. Se essa menina não tem maturidade espiritual, não aprendeu nada com os pais, não aprendeu com o pastor, o que vai ser da vida dela? Tem gente que tá aquela plantinha pendurada. Filhos, né? Também tem filhos que tá assim, aquela varetinha que fica apoiando. Os pais é aquela varetinha, se tirar, ela não tem, os filhos não têm maturidade, não consegue. Se pai e mãe falecer, já era. Daqui a pouco tá aí, mudão, perdido, porque estava pendurado na escória. Não teve maturidade, fé, obediência para viver. E a gente não pode viver assim, gente. A gente tem que ser sério com Deus. A obediência com Deus é coisa séria. Você pode rir, você pode brincar, você pode ir para o churrasco, você pode ir para a cachoeira, você pode ter amigos, você pode ter amigos. Você pode fazer o que você quiser, mas nunca vire as costas para a palavra de Deus. O que eu queria mostrar aqui é que o demônio, que nesse jovenzinho aí que entrou nele, né, que matou os pais, o diabo entrou por alguma brecha ele dava. E uma das maiores brechas que os filhos estão dando é desobedecer. A pessoa não entende, às vezes o filho não bebe, não cheira, não fuma, não se prostitui. O diabo tem que prender eles em alguma coisa. Entendeu? Tem que prender você em alguma coisa. Você não faz nada disso, tem que arrumar um jeito. Aí vai pegar nisso aqui. Ele conhece a palavra, em mínimas coisas. Joga contra a mãe, joga contra o pai, joga contra alguém, joga o marido contra a mulher, joga a mulher contra o marido. Em mínimas coisas. Joga o membro contra o pastor. Tenta jogar o pastor contra o membro. Joga o patrão contra o funcionário. Tenta jogar o funcionário contra o patrão. É assim que ele vai fazer. Você está entendendo? Sim ou não? Porque ele não consegue pegar a pessoa de outro jeito. Lembra do Daniel? Os inimigos de Daniel queriam destruir Daniel, mas tinha procurado algum vício ou culpa. Ele não tinha nenhuma. Caraca, o que a gente vai fazer? Beber não adianta, que ele não bebe de jeito nenhum. Prostituir também não adianta. Isso a gente não consegue convencer ele de fazer isso. A gente vai ter que arrumar um jeito de derrubar ele dentro da própria palavra. Hã? O diabo não tentou fazer Jesus prostituir, não tentou fazer Jesus beber, fumar, nada disso. O diabo tentou derrubar Jesus na própria palavra. Entendeu? Aí é uma brecha que se abre. Isso é uma coisa muito séria. Obediência a Deus. Não existe esse negócio, gente. Cuidado com isso. O diabo vai botando na cabeça da pessoa. Você entende que não é também assim? Teu pai não entende que você não consegue, que você não tem. Sua mãe não entende que você está ocupado. Isso é um espírito. Escuta o que eu estou te falando. Está começando a trabalhar aos pouquinhos. Daqui a pouco ele vai engrossando, até chegar ao ponto que esse cara fez. Mata logo de uma vez, tá enchendo a paciência. Tá entendendo? Mas já veio lá de trás. Assim também é marido e mulher. Diabo, todo dia chega em casa, a mulher enchendo minha paciência. Se você não cortar logo isso, ele vai indo, até uma hora ele faz você dar uma mãozada, outra hora ele manda você embora de casa. Arruma tuas trouxas já tá enchendo a paciência, vai embora. Aí pronto, acabou o casamento. Você não tá entendendo? Ele começa aos pouquinhos. Na mente da pessoa, na igreja. Você tá indo nessa igreja, não tá adiantando nada. Se o pastor fica jogando piada, se fosse você, não ia mais não. Entendeu? Não adiantando nada mesmo. Aí daqui a pouco você larga Jesus, você comete um erro, porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. Você abandona a sua congregação, aí pronto. Aí o bichinho entra ali, começa a estragar a tua vida toda. Entendeu como é que funciona? Gente, nós somos tentados todos os dias. Se você não entender isso, e às vezes você tu tá sentindo que as coisas não estão indo bem,
Mas você não está entendendo que todo dia o diabo está te derrubando na mesma coisa, você não está vendo. Se você vê, Deus, vem para a igreja, Deus vai me usar outro pastor, sei lá, para falar. Às vezes a pessoa veio e não aceita para cortar aquilo ali. Você está entendendo? Eu tenho que aceitar. Não, então entendi, eu vou lutar contra isso. Caso contrário, as coisas vão dando errado, mas por que eu estou fazendo errado? Então, esse rapaz, eu estava meditando nisso. Eu falei, pô, vai ver que esse rapaz o diabo já vinha fazendo ele desobedecer, entendeu? Rebeldia. Nasce seu pai de novo. Todo dia, entendeu? E vai crescendo. Daqui a pouco o bicho vai crescer. Mas ele entrou por alguma brecha. Aí ele está dizendo aqui, ó. Vós, filho, sede obedientes a quem? A vossos pais no Senhor. E às vezes a pessoa põe desculpa. Mas minha mãe não entende, meu pai não entende. Irmão, esquece teu pai e tua mãe. Quem está mandando você fazer isso aqui é o quê? É quem? Isso daí é Deus, não é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe pode entender, mas Deus não vai entender. Eu estou obedecendo a Deus, pessoal. Eu obedeço meu pai e minha mãe porque Deus mandou fazer isso. Obedecei a vossos pastores. Eu obedeço meu pastor porque quem mandou fazer isso? Deus mandou fazer isso. Eu respeito vocês aí como meus irmãos, né? Graças a Deus eu brinco, rio com vocês, porque também não adianta. Às vezes a pessoa muito séria dá a impressão até que ela está pregando com raiva de você. Não, o pastor que está com raiva hoje é meio esquisito, né? Tem que brincar, distrair um pouquinho. Mas eu, pelo menos, eu acho, só se eu estiver muito enganada mesmo, que eu respeito cada um de vocês, procuro tratar vocês com carinho. Mas quem mandou eu ser assim? Deus. Amai uns aos outros, como Cristo nos amou. Tal. E tudo vem dele. Por isso que tudo é dele. Então, todo tipo de obediência é dele. Se eu não faço isso aqui, preste bem atenção, meu pai e minha mãe podem até entender, mas o diabo vai entrar. Uma brecha, eu acho que ele não vai entrar. E Deus não vai entender nada, que Deus vai falar, Fabiano, não é seu pai e sua mãe, você pecou, e o diabo conhece quando você peca. E aí? E aos pouquinhos ele vai trabalhando, é um pensamento. Gente, é pecado. A Bíblia fala o seguinte, cada um de vós não pensai mal do seu próximo no seu coração. Você entendeu? Isso é pecado. Eu tô com a Ana dentro de casa. Ana, você mora comigo. Um exemplo. Amanhã que ela mora comigo. Aí Ana vai lá na cozinha, lá, come o negócio lá, suja. Poxa, a Ana é até legalzinha, mas ela é muito desrelaxada. Dois pratos que ela bota ali para me lavar. Irmão, isso é pecado. Jesus Cristo mora dentro de mim. Você está entendendo? Que pensamento é esse meu com a Ana? Desculpa, eu estou sendo falsa com você. Você está entendendo? Estou sendo falsa. Poxa, Ana, aqui em casa aqui, fica deixando tudo nas minhas costas. Lá vai ela de novo, lá para a praça passear. Eu estou sendo hipócrita. Deus está vendo isso, gente. O diabo já está começando a trabalhar no meu coração para me jogar contra ela. Daqui a pouco eu tomo um ódio da Ana. Que ele conseguiu fazer a minha cabeça. Eu não estou falando que isso está acontecendo, não, tá? Estou falando um exemplo. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado os limpos de coração. E isso que eu estou dando um exemplo com a Ana, o marido não pode ter esse tipo de pensamento com a esposa. A esposa não pode ter esse tipo de pensamento com o marido. Lá vai porco. Olha lá. A ver o que eu acabei de limpar ali, já está lambrecando tudo. Meu Deus do céu. Senhora, veja a hora do almoço. Esse homem vai embora logo de uma vez. Isso é pecado, gente. Lá vem ela de novo. Falar no meu ouvido. Você está entendendo? Deus está dentro. Ele mora dentro de você. Sei para que eu vim para casa. Não tivesse ficado por lá mesmo. Dá vontade de sair, tomar um birinate, aí sim, ela vai falar com razão. Você não entendeu que tem um demônio jogando contra a sua mulher, ou te jogando contra o seu marido? A mesma coisa é a mãe.
Aí olha lá, a filha lá, vai de novo, preguiçosa, vagabunda. Isso é pecado, gente. Igual a mãe que pegou a mulher, a menina lá, não sei se ela pegou um pedaço de pau, um cabo de vassoura, sei lá. Ela botou a menina no hospital. A menina tem quantos anos? 20 e poucos anos, né? A menina tinha. Ela botou a menina no hospital, porque a menina não quis ir para casa. A menina estava internada, toda enfaixada, e a mãe foi presa. Quem fez a mãe fazer aquilo com ela? O diabo já jogava a mãe contra ela. Olha lá, a vagabunda preguiçosa que se botou no mundo aí, não quer nada. Fica aí, quando você está limpando a casa. Ah, eu não deixava barato, não. Tu é mãe, tu é mãe. O diabo começou a fazer isso. É isso que a gente vai falar hoje, quer ver? Vamos voltar lá, vamos lá no livro de Mateus. É o diabo que fez ela falar isso, gente. A mesma coisa também o filho, igual aconteceu com esse cara aí. Lá vem sua mãe de novo, toda hora te ligando, toda hora não sei o quê. A mãe não entende que você tem seus compromissos, seu pai não entende. Gente, tem que cortar a voz do diabo na sua vida. E se a gente obedecer o diabo, ele não sai. Aí tem coisa na sua vida amarrada, é ele que não está deixando dar. Ele joga você contra alguém, no seu coração, e você não entende. Lá no seu espírito, você tem algo contra alguém. Você entendeu? E tem que vigiar, você não pode deixar o diabo te jogar contra ninguém, principalmente dentro da sua casa. Tem que haver comunhão do Espírito Santo, ali todo mundo tem que se entender, tem que falar a mesma linguagem. Gente, deixa eu te explicar uma coisa, que eu já expliquei isso aqui lá atrás. Presta atenção. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você, o seu primeiro rebanho que você tem é a sua família. Você está entendendo? Aquilo ali, você já é uma pessoa de Cristo. Se a tua família não é convertida ainda, ninguém é batizado. Você tem que ser uma luz dentro daquela casa para as pessoas verem Jesus em você. E desejar Jesus. Está entendendo? Mas se dentro da sua casa todo mundo já é batizado, independente de vocês ser pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, vocês são irmãos em Cristo também. Ou não, vocês são todos batizados em nome de Jesus. Independente de ser pai, mãe, vó, tia, marido, mulher, vocês são irmãos em Cristo. E como que Jesus ensinou os irmãos a viver? Quão bom, quão suave é, os irmãos andam em união. Eu não posso ter nada no meu coração contra nenhum de vocês, e nem dentro da minha casa. Você está entendendo? Nem no meio da sua família, você não pode deixar isso acontecer. O diabo está tentando jogar você contra o reino. Você tem que... E ele vai só destruindo as suas coisas, destruindo. Você está vendo que não está andando. Mas é isso, pessoal. Mas, pastor, o que eu faço? Gente, é orar. Você sente que o diabo faz isso com você? Ele trabalha em você para jogar você contra alguém. Você tem que orar, pedir força a Deus, aplicar um jejum. Pai, eu não quero, não deixa. Tira isso da minha vida, isso não é do Senhor. Aí sim, você vai ser aquela pessoa limpa de coração. Aí você sente aquela paz, sente aquele sossego. Aos pouquinhos as coisinhas vão se ajeitando, as coisas vão fluindo, porque para as coisas dar certo, a gente tem que obedecer. Você entendeu? Não tem para onde correr. Jesus disse em mim, nada para escolher, não é em pecado, não ando. Eu estou falando para você uma coisa que eu não estou falando para te desanimar, não. Estou falando porque eu sou pastor, eu tenho que falar. A minha vida em pecado, se eu estiver em pecado, ela não vai andar. Eu posso ser uma pessoa assim, não sou perfeita. Eu posso até falhar, mas eu já expliquei isso aqui. Presta bem atenção. Eu não sou uma costureira. Não sou. Mas de vez em quando eu costuro. Às vezes eu preciso costurar alguma coisa na minha casa. Uma calça minha, sei lá, alguma coisa lá que rasgou, eu preciso costurar. O fato de eu ir lá e costurar aquilo ali não significa que eu sou uma costureira. Eu costurei só aquele dia e pronto, eu não vivo costurando todo dia. Eventualmente, de vez em quando eu costuro. Eu não sou uma costureira, de vez em quando que acontece isso.
Agora, se eu tenho uma profissão de costureira, todo dia eu costuro. Tem até uma lojinha lá, sei lá, todo dia eu estou ali costurando. Eu sou o quê? Uma costureira, porque eu vivo costurando. Uma coisa é você pecar, eventualmente, falhou. Outra é você viver no pecado, você ter um pecado que você não está abandonando esse pecado. Então você está vivendo no pecado. E viver no pecado é uma coisa muito séria. Porque um pecado mesmo, um só, que você não abre mão dele, ele não vai deixar você ser feliz. Porque isso separa você de Deus. Você está vivendo separado de Deus. E muitas das vezes a gente vai vivendo separado de Deus, achando que a gente está com Deus. Você sabia disso? O diabo não deixa você enxergar logo que você se afastou de Deus, não. O Sansão não sabia. Sabe o que o Sansão falou? Ah, Deus me livrou da outras vezes, também vai me livrar dessa. Mas a Bíblia fala bem claro que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele. Quer dizer, o diabo enganou ele. Ah, nada, vai lá, Deus vai te livrar de novo. Não é verdade, era mentira. O Espírito Santo já tinha se afastado. Sansão insistiu ali, ele estava vivendo no pecado. Ele, com aquele relacionamento, ele não estava assim, saiu uma vez com a Dalila, pecou, se arrependeu. Não, ele continuou saindo com a Dalila. Então, quer dizer, ele ficou no pecado e o Espírito Santo se afastou. Então, você não entende que um pecado que você tiver, o diabo não vai sair da sua vida, porque você está afastado de Deus. E se ele estiver na sua vida, é ele que faz as suas coisas dar errado. Você está entendendo? Você fica assim, mas por que, meu Deus, já aconteceu isso? Só essa semana, isso tudo de errado, mas é por causa disso. Você saiu da palavra. Você não está enxergando isso, entendeu? Por isso que você tem que vir para a igreja. A igreja, a palavra de Deus é um espelho. Aí quer dizer, se eu estou vivendo no pecado, o que eu tenho que fazer para sair fora dessa? Eu tenho que abandonar esse pecado e voltar para Deus. E não é fácil você abandonar o pecado, porque você não consegue sozinho. Você tem que começar a pedir força a Deus. Deus, eu não quero, eu já fiz isso aqui várias vezes, mas eu não estou tendo força, eu não quero viver desse jeito afastado do Senhor. E você vai orando a Deus, e Deus vai tirar aquilo da tua vida. Ele tirou do Davi. Davi disse assim, tirou-me do lago horrível, escorregadio de lodo. Você já teve assim num lugar de lodo? O que o lodo faz? O lodo escorrega. Quer dizer que era um lugar que ele caía direto. Ele só vivia caindo, entendeu? Mas ele disse que clamou a Deus e Deus tirou ele daquele lugar onde ele estava caindo e botou e firmou os pés dele numa rocha. Tipo assim, aqui eu não caio mais, estou firme. Mas por que Deus fez isso com Davi? Porque ele clamou a Deus. Ele pediu socorro a Deus. Se a gente não pedir socorro a Deus, aquele troço vai crescendo na gente, que daqui a pouco o diabo toma conta mesmo. É onde ele toma a linha de raciocínio da pessoa, você vê que a pessoa estava na igreja quietinha, daqui a pouco a pessoa está peladão aí, doidão. Você, meu Deus, mas fulano estava... Não é possível, esse crânio, não acredito. Mas por quê? Porque aquela pessoa não teve a força de vontade de buscar a Deus para se livrar daquele pecado. A pessoa foi deixando, o diabo vai entrando, daqui a pouco ele assume. Que a pessoa não lutou contra aquilo ali. A Bíblia diz que daquele que você é vencido, torna-se escravo. Então você não pode deixar o pecado dominar você, te segurar não, senão já era. Você tem que lutar contra isso. E lutar como? Em oração, jejuando, pedindo a Deus, Senhor, eu não quero, me dá força. É igual esse cara aí, se ele tivesse, talvez, não sei se ele ouviu, eu acredito que ele deve ter ouvido, que Deus sempre usa alguém. Se ele tivesse lutado contra isso que estava nele, talvez fazia desobedecer o pai, que jogava ele contra o pai, ele não teria cometido esse erro. Ele teria sido liberto daquele demônio, você está entendendo? Mas muitas pessoas, a Bíblia diz que, que não tiveram como é que é? Que Deus os entregou um sentimento perverso, porque a pessoa não teve assim, um interesse
de ter o conhecimento de Deus, pessoal. Amém? Vamos para a igreja. Vamos orar, pessoal, não está. Esse negócio de celular também está destruindo a vida de muitos cristãos. Muitos cristãos estão... Gente, a fé está lá zero, ó, no chão. E os memes estão em alta. Entendeu? As piadinhas estão em alta. Não é que é pecado você usar isso não, mas tem gente que não tem tempo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar numa palavra. A pessoa não tem nem intimidade com a Bíblia direito. Você está entendendo? Não tem tempo para fazer uma consagração. Sabe que é uma consagração? Você gastar bastante tempo com Deus. Porque quando você ora aquelas orações muito profundas, demoradas, que você abre seu coração, você pede a Deus, né? Limpa seu coração, pede perdão. Deus, ele vai aprimorando a sua visão espiritual, sabia? Você vai começando a enxergar melhor. Você vai começando a enxergar melhor o que está certo, o que está errado na sua vida. Mas se você não tiver intimidade com Deus, você corre o risco de ser enganado. Que intimidade? A primeira intimidade é com a palavra. Eles conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará dos laços, das armadilhas, das ciladas do inimigo. E qual é o outro método de você ter a intimidade com Deus? A oração. Você tem que abrir seu coração para Deus. Sim ou não? Senão a gente corre o risco de ser enganado. Esse cara aí, ele foi enganado. O diabo usou ele e fez. Se amanhã ou depois ele for liberto na igreja, ele vai entrar em pânico com o que ele fez. Meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer isso com o meu próprio pai? Você está entendendo? Não era ele foi enganado, o diabo usou ele e fez ele fazer isso. Coisa séria. Sim ou não? Então ele está falando aqui, vamos lá no livro de Mateus, que eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Mateus 10, onde eu pedi vocês para ver assim, aí, né? Lá no Mateus 10, versículo 34, que eu falei que estava meditando sobre isso. Ele está dizendo, é a palavra de Jesus, tá, pessoal? Está em letra vermelha. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Ué, pastor, mas ele não é príncipe da paz? É. Só que quando Jesus ele entra em você, gente, preste atenção, porque isso é importante você saber. Numa casa, vamos supor que numa casa tem 3 pessoas. Eu lembrei até daquela piada, né? Mas não sei falar, não. Só eu lembro, mas eu lembrei dela, mas eu não sei contar, não. Como é que é, né? Dentro de uma casa, tem 3, não tem aquele negocinho, aí tava no canto, eu esqueci como é que é aquela piada. Mas uma hora dessa eu vou lembrar como é que é. Eu não sei se é negócio de aquele tal de trava-língua, negócio assim. É um negócio assim que tem, né? Uma vez a gente fez uma brincadeira assim, eu esqueci como é que é agora. Dentro de uma casa, tem 3, aí vai botar no canto, Então, vamos supor assim, tu lembra disso não, Natasha? Aquele trava-língua que eu não sei se o pastor falava, que dentro de uma casa tinha... o negócio não é? O negócio assim, era tipo uma brincadeira de trava-língua isso aí. Eu me lembrei disso agora. Mas vamos supor, mas isso não é um trava-língua, não, isso é sério, é falar. Dentro de uma casa, vamos supor que tem 3 pessoas. Essas 3 pessoas, nenhuma delas conhece Jesus. A todo mundo não. Eu sempre explico aqui, a casa não fica vazia. Ela está lá no mundo, tem uns espíritos ali nela. Entrou ali, não conhece a palavra, então o demônio está no corpo de cada um ali. Isso tudo se entende. Um xinga, o outro xinga também, vamos tomar uma birinade, vamos embora, e se entendem. Porque o que está neles é tudo uma coisa só. Você faz um negócio errado, ele te elogia. Entendeu? Você faz um negócio errado, o outro te elogia.
música, legal aí. Isso, vai, eu vou. Aí todo mundo se entende, tá todo mundo na mão do inimigo. Sim ou não? Aí uma dessas pessoas aceita Jesus. Ela vem para a igreja, preste bem atenção. Conhecereis a verdade me libertará. Aquele demônio que estava nela sai. Quem entra ali? Jesus. Essa pessoa agora, ela passa a ser uma luz. Ela não é mais trevas. Aí ela vai para casa. Quem está em casa? Os outros dois, que ainda não se converteram. Irmão, quando aqueles demônios que estão naquelas pessoas bate o olho em Jesus que está em você, ai, ele se transforma, se explode. Porque o diabo, ele não aguenta a luz. Aí aquela pessoa que te elogiava tanto, que se rebolava, que você fazia, agora ela tem raiva de você. Palhaçada, fulano ficou fanático agora. Você tá entendendo? Tu tem igreja, palhaçada, não quer mais tomar um trocinho, não faz mais o que fazia antes, que você não presta mais. Mas por que isso? O negócio não é você e a pessoa. É o que agora mora nela, que já estava morando, e o que mora em você agora. Que a luz não se dá às trevas. Quando Jesus disse que não veio trazer paz à terra, é isso que ele está falando. Que um se converteu dentro de casa. Então, você vai ter que agora lutar para libertar. Claro que a luz vence, né? Para libertar aquela pessoa. Porque o demônio que está nela, tudo que você fizer vai estar errado. Antes não. Antes tudo que você fazia era bonitinho, era uma gracinha. Agora não. Agora você não sabe cozinhar direito, que a comida é ruim. Tudo seu. Todo mundo presta dentro de você. Você é sem graça. Entendeu, pessoal? Se é um casal que vivia lá no mundo, lá fazendo as coisinhas que não agradavam a Deus, aí a mulher se converte, não faz mais, ou o marido não, que seja, que o casal não possa ter o relacionamento dele de casal, não. Tem que ter, porque isso aí é bíblico. Mas estou falando que tem algumas coisinhas que é pornográfico, que não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Aí não faz mais aquilo ali. Ficou careta, Deus me livre. Deve ficar sem graça, sem sal, mas porque o diabo não aceita a mudança. Ou o marido, né? Você está entendendo? Sim ou não? É isso que ele está falando. Então você preste atenção. Esse título de hoje vai até ser isso. Cuidado para você não ser o inimigo de dentro da sua casa. Também. Você também tem que ter esse cuidado. Porque a gente sempre olha assim, os inimigos dos homens serão da própria casa. A gente sempre olha os outros, né? A gente tem que ter cuidado com a gente também. Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo demônio que tenta jogar o seu parente contra você, ele tenta jogar você contra o seu parente. Você está entendendo? O mesmo demônio que tenta jogar a esposa contra você, tenta jogar você contra ela. O mesmo demônio que tenta jogar a mãe contra o filho, ele tenta jogar o filho contra a mãe. Isso é um trabalho dele. O mesmo demônio que tenta jogar lá o pastor contra o membro é o mesmo que tenta jogar o membro contra o pastor. Você está entendendo, sim ou não? Então, cada um da gente tem que se cuidar. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: examina-se o homem a quem? A si mesmo. Ele não está mandando você examinar o outro, está mandando você examinar a si mesmo, para ver como que você anda. Sim ou não, gente? Então, você tem que ter cuidado para que o diabo não venha fazer isso com você, não venha jogar você contra outra pessoa. Então, ele está dizendo aqui, mas não cuideis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, que é a palavra, né? Porque eu vim pôr em dissensão, divisão. O homem contra o seu pai. E a filha contra a sua mãe. Vamos dar uma paradinha aí? Não foi isso que aconteceu lá, Luciana? O demônio jogou o quê? O cara contra o pai. Jogou o menino contra o seu pai. Tá falando que vai fazer o quê? Jogar a filha contra quem? Mas quem é que tá fazendo isso?
Quem é que fez essa obra lá no céu? Hã? É o diabo que tenta fazer isso. Por isso que você tem que se cuidar. Peraí, tem um demônio tentando me jogar contra a minha mulher. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu vou orar isso. É o diabo. É ele que está botando esse pensamento negativo. Vou ter um demônio que mandando eu quebrar as pernas da minha filha. Está amarrado em nome de Jesus. Não, não. Eu vou abençoar a minha filha. Demônio tentando me jogar contra a minha mãe. Ué, já está dizendo aqui que o diabo vai tentar jogar você contra a sua mãe. Você, a pessoa não se cuida. Ela não ora, não jejua, não busca, não pede força a Deus. O diabo vai assumindo, vai assumindo. Daqui a pouco ela vira uma casa de demônio. Igual aconteceu com esse menino. 14 anos, matou a mãe, o pai, matou mais quem? Aí, uma chacina na família. Virou o quê? Casa de demônios. Porque ele não teve, vigiou, sei lá, ou para a família não vigiou de levar para a igreja. Apesar de ter 14 anos, a criança já tem uma idadezinha de ter maturidade, porque a batismo é de 12 para cima. Significa que de 12 anos para cima, Deus entende que essa pessoa ela tem responsabilidade para obedecer, pessoal. Para entender o que Deus fala. Já não é mais inocente. Tanto é se não se batizar e morrer depois de 12 anos sem batismo, entendeu? Sim ou não? Então o diabo, ele está fazendo isso dentro das famílias, ele está jogando um contra o outro. Aquele parente que tu está vendo que o diabo está jogando contra você, ou aquela pessoa, o que você tem que fazer com ela? Você tem que orar. Orar a Deus, você está percebendo que o diabo está jogando ela contra você. Jesus mandou você fazer o quê? Amai a vosso inimigo, fazer o bem a quem te faz mal e orai por quem? Pelos que vos perseguem e maltratam. Então, se o diabo está jogando alguém contra você, você tem que orar contra aquela pessoa. Agora, você tem que vigiar o seu coração para o diabo não jogar você também contra alguém. Você tem que tomar cuidado para que você não. Você tem que tomar cuidado com os que o diabo tenta fazer ser seu inimigo. E você tem que ter cuidado para você não se tornar inimigo de alguém. Ele fazia você se tornar inimigo de alguém. Você está entendendo? Sim ou não? Isso é uma coisa que você tem que pedir a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Eu vim põe dissensão o homem contra o seu pai e a filha contra a sua mãe. E a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão o quê, pessoal? Seus familiares. Por que são os familiares? Porque o diabo conseguiu entrar naquele parente. Por isso que ninguém de dentro de casa pode dar brecha, gente. É um cordão. Já viu um cordão? Hã? É um cordão assim. Já viu quando você faz aquelas orações assim que você dá a mão? Hã? Você fecha aquela roda, tá fechada. É uma corrente. A gente, quando todo mundo faz aquela roda, todo mundo dá a mão. Não pode ter ninguém com mão solta ali. Tá todo mundo segurando, porque tá fazendo uma corrente de oração, não é isso? É um cordão. Todo mundo dentro de casa tem que fechar. Aqui o diabo não entra. No meu coração não vai entrar. Não vai me jogar contra o meu parente. E o outro também tem que pensar a mesma coisa. O outro também. Todo mundo tem que vigiar. Todo mundo tem que orar. É para o diabo não entrar nessa família. Porque se ele entrar, ele vai jogando contra o outro. É o trabalho dele. Aí um vigia, o outro não vigia e aumenta. Igual aí, né? Como é que o pai e a mãe adivinhar que o filho ia matar eles ou matar o irmão? Vai acabar com a família. Vai ver que dormia lá do lado dele, tranquilo, o diabo estava ali. Porque ele entrou através do menino. Talvez entrou por alguém que eles nem esperavam. Aí. Mais uma vez eu estou te falando, não é desobediência que dá? Se ele aceitasse obedecer o pai e a mãe, não tinha feito isso. O diabo já começou por aí, pela desobediência. Quando a pessoa não aceita. Tudo a mãe está errada, tudo o pai está errado, tudo é isso que sabe, a coisa é séria.
tem que ser o que eles querem, tem que ser do jeito que eles querem, a gente tem que vigiar. Então a gente não pode dar lugar ao diabo. Você sente que o diabo está tentando jogar, começa a orar. A gente tem que viver uma vida de santidade. Sabe quando que começou? Sabe quando que teve a única vez que teve um probleminha lá no céu? Quando o Lúcifer se rebelou lá dentro. Ele nem se infiltrou, ele se rebelou lá dentro deles, lá, contaminou o pessoal. Mesmo assim, sabe o que Jesus Deus fez? Lançou todo mundo aqui na terra. Eles falam que essa bagunça mentira, não. Vaza todo mundo aí. Aqui é santidade. Todo mundo é irmão, todo mundo se abraça, todo mundo se ama. Quer fazer bagunça, vai fazer lá embaixo. Mandou todo mundo ir para baixo. Você entendeu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus criou o mundo tão perfeito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles concordavam os três. Os três é santo. Se um deles tivesse contaminado, já era, estragar o resto. Tá entendendo? Então, assim é uma família, assim é uma empresa, assim é uma igreja. Cresce porque todos vigiam. O diabo não pode entrar naquele meio. Se ele entrar, ele estraga tudo. Sim ou não? Estava tudo maior paz lá no céu. O diabo se rebelou lá, estragou. Ele só não estragou as coisas de Deus porque Deus é poderoso. Mas uma terça parte dos anjos ele estragou junto com ele. Você está entendendo? Sim ou não? Tem que vigiar. Cada um tem que fazer o seu papel. Aqui, por mim, ele não vai entrar. Aí o outro também não. Por mim também não entra. Entendeu? Cada um tem que fazer a sua parte. Senão o outro ora, o diabo não entra por ele. Mas se você bobear, vai entrar por você. Mas vai estar amarrado, mas é uma brecha. Uma coisinha, a pessoa não obedece, a pessoa não ora, quase não busca Deus, cai em tentação. Porque Jesus disse o quê? Orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Aí a pessoa fica... Aí vai fazer outra coisa. Bota outro filho. Né? Aí a pessoa não ora, não busca Deus, fica fraco. O diabo vai tentar. Daqui a pouco você está lá no sofá, o diabo lá, de novo. De novo essa mulher jogando piada para você. Às vezes nem contigo não estava falando. De novo essa mulher jogando piada todo dia. Se eu fosse você, metia o pé cheio de mulher por aí. Fica perdendo tempo com essa mulher todo dia a mesma coisa. Se ela soubesse que a Toninha está dando em cima de você, já viu? A Toninha é bonita. O diabo vai começar, ó. É sério, né? É assim também fala com a mulher. Vai ficar perdendo tempo com esse porco aí, todo dia, essa porcaria. Mete o pé, ó, tem um montão por aí. Você tem que arrumar uma pessoa que te dá valor, você é bonito. Tudo bem, você é bonita, está falando a verdade, mas não é esse conselho. Vai fazer uma grandicezinha, né, para se convencer. Irmão, é igual ele fez com o filho pródigo. Vai ficar nessa aí com seu pai aí, plantou de cavalo toda a vida. Vai ficar aí, ó. Tá pensando o quê? Que você vai evoluir? Vai ficar só fazendo aí até morrer aí. Daqui a pouco seu pai morre, você tem que ficar limpando totô. Vai viver a vida, rapaz. Que isso? Lá. E vai ver que o pessoal passar tudo rindo na rua lá. Todo mundo feliz. Irmão, o negócio foi tão sério, que ele queria comer bolotas dos porcos e não tinha ninguém que desse nada a ele. Que o diabo conseguiu jogar ele contra o quê? O pai, é isso que está escrito. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. E olha que o diabo é tão sujo que jogou contra o pai. Irmão, se o pai e a mãe, no caso ali dessa parábola, o pai não era uma pessoa endemoniada, né? Que às vezes a pessoa fala, mas também tem mãe que matou, que nem essa mãe que espancou a filha, né? Aquilo ali é um espírito na mãe. Mas se a pessoa em si, a mãe e o pai, é ela purinha, não tem um demônio ali, não existe ninguém
ninguém abaixo de Deus que ame mais uma pessoa do que a mãe e o pai, gente. Você entendeu? Por isso que o filho pródigo se deu mal. Ele pensou que lá fora ia encontrar alguém igual o pai dele. Não, meu irmão. O pai dele queria matar bezerro cevado, botar anelzinho no dedo dele. Não tinha ninguém lá no mundo para fazer isso, não. Cai no mundo aí para você ver. O mundo é de quem dá mais, quem tem mais. Se é homem, só vale o que tem no bolso. Não tem nada, não vale nada. Ele não tinha nada, nem colota dos porcos não tinha. Se a mulher se deixar aí na mão dos caras, não tem valor nenhum. Os caras só querem usar, fazer de pano de chão de descartável. Depois que usa. Alguns deles acabam fazendo isso aí, mata. Outros dizem, vaza daqui. Você não me ama aqui, amava nada, tá nessa. Já era, já usou. Tá entendendo? E aí a pessoa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí é tarde demais. A pessoa não viu Deus, é sério. Coisa séria, gente. Pensando que todo mundo lá no mundo lá quer cuidar nada. Não é todo homem que quer cuidar da mulher, não, gente, é sério. O homem só cuida quando ele ama mesmo. Mas para você achar, você, graças a Deus, vocês já estão aí com a sua esposa, com o seu marido, continua, pelo amor de Deus, porque hoje está muito difícil de arrumar uma pessoa séria. Aí você vai lá no mundo lá procurar, entre 1000 é um que realmente ama para cuidar, é um. O resto, desculpa falar, tá? A maioria que é tudo cama. Não tem nada de amor, cuidar, nada disso. O negócio é interesse, é outra coisa. E a mulher? Existe. Também é 1 em 1000 que ama o cara para viver mesmo sério, lutar junto com o cara, comer farinha junto com ele. É um. O resto só quer, ó. Tem condições? Não tem? Nada. Entendeu? Vou ficar com o Getúlio tem um carro melhor. Não está assim. E tem uns que nem homem não quer. Trabalha, vai para academia, quer ir para churrasco, não sei de onde, quer viver amante de si mesmo. A Bíblia não fala isso? Homens também. Tem homens também que não quer saber de negócio de mulher, não. O negócio deles é academia, churrasco. De vez em quando sai lá com alguém, querem viver sozinhos. O negócio é sério. Querem compromisso com ninguém. Então ele está falando aqui, ó. E assim os inimigos do homem serão quem, gente? Os próprios familiares. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que orar pelo seu familiar que você está vendo que o diabo está jogando contra você. E você tem que ter cuidado com o diabo para fazer você ser um inimigo do seu familiar. Você tem que olhar dos dois lados. Quando você vai atravessar a rua, você olha para que lado? Um lado só? Você olha. Então você tem que olhar para os dois lados. Para aquela pessoa, você tem que olhar para você também. O diabo não está tentando trabalhar no seu coração para jogar você com outra pessoa. E ele está dizendo assim: assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É isso? A única coisa na Bíblia que Deus, eu acredito que Ele não vai te castigar. Isso aí eu acho que ele não vai. Acho, não tenho certeza. É se a sua mãe ou seu pai pedir você para mentir. Para contar uma coisa que não é para os outros. Te ensinar a dar uma pernada em alguém, passar a perna em alguém. Isso aí você não está pecando, não. Porque não é mais sua mãe e seu pai. Isso é um espírito que está usando a pessoa para te derrubar. Você não deve pecar por causa de ninguém. Mas se seu pai e sua mãe é uma pessoa de Deus, uma pessoa honesta, gente, é o melhor conselho que eu estou te dando. Cuidado, muito cuidado. Já é pecado você pecar quando mãe e pai, ela pode ser alcoólatra, você tem que respeitar e obedecer. Agora eu estou falando assim, se a tua mãe pedir para você pecar, para você mentir, lembra de Ananias, filha? Isso aí é um espírito, você não vai fazer isso. Mas você vai orar por ela para ela se converter. Você está entendendo? Agora
Agora, caso contrário, às vezes a mãe pode ser uma cracuda, pode ser o que for. Fulano, vai no mercado comprar um negócio para mim. Isso é um pecado? Não, então você deve obedecer. Glória a Deus. Sim ou não? Ele está falando aqui, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Sabe o que é esse amar mais? Às vezes tem pessoa, não vou para a igreja não, que minha mãe não vai, meu pai não vai, eu não vou. Não vou para a igreja porque meu marido não quer ir, ou porque minha esposa não quer ir comigo, então eu não vou. Essa pessoa está amando mais aquele parente do que a Deus. A vontade, a minha vontade, vou botar um exemplo, se fosse eu, né? Eu fiquei um bom tempo indo para a igreja e meu marido não ia. Ninguém ia, só eu. Mas eu ia. A minha vontade é que ele fosse comigo, mas eu também não deixava de ir por causa dele. Porque eu amo Jesus, não era por causa dele. Se fosse por causa dele, também nem não estaria mais com Jesus. Jesus recolheu ele, então eu saía da igreja. Não, só estava na igreja só por causa do meu marido. O marido foi embora, não quero mais saber de Jesus. Não. Eu amo Jesus. Amo a minha família, mas amo Jesus. Estão entendendo? Sim ou não? Aí eu não vou porque o Getúlio não vai. Que aí eu estou botando o Getúlio na frente de Jesus. Não, irmão, eu vou e vou orar para Deus converter o Getúlio. Depois o Getúlio vai vir. Sim ou não? Esse que é o certo. Você não deve amar seu parente mais do que a Deus. Não vou orar não, porque o Getúlio não ora. Irmão, ora você ora por você e ora pelo Getúlio. Uma hora Deus vai converter, ele vai orar também. Vocês estão entendendo? Você não pode se afastar de Deus por causa do outro. Mas eu não fui para a igreja porque eu fiquei aborrecido, que briguei com a minha mulher. Então, pensa que essa mulher é mais do que Deus na tua vida. Não vou para a igreja porque é aborrecido, que eu não vou me aborreci com meu marido, não for para a igreja. Mas, irmão, você precisa amar Jesus em primeiro lugar. E outra coisa, se o diabo ver isso, ele vai viver usando seu marido e sua esposa só passando vir para a igreja. Vou aborrecer ela, porque ela não vai. Vou aborrecer ele, que aí ele não vai. Ele vai usar lá o seu parente para poder te impedir você de buscar Deus. Você tem que vigiar isso. É a sua fé em Deus, irmão, é individual. Se tem que amar sua mãe, seu pai, respeitar, sim, obedecer, sim. Mas nada se compara, nem sua mãe e seu pai você tem que amar mais do que a Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você tem que ter seu momento com Deus, sua intimidade com Deus. Nem porque sua mãe não tem, seu pai não tem, vocês não têm juntos, irmão, esquece isso, caça um cantinho. Eu acho muito bonito o testemunho do R.R. Soares. Você já ouviu o testemunho dele? Ele foi na igreja, não sei se ele foi fazer uma visita, com 6 anos de idade. E aí ele disse que ouviu a palavra de uma tal maneira que ele começou a orar a Deus. Deus, me salva, Deus. Não deixa não, me salva. E ele começou a buscar pela salvação dele com 6 anos. E aí Deus começou a fazer a obra na vida dele. Ele está aí com 70 e poucos anos, até hoje com Jesus. Bonitinha, né? Uma criança com 6 anos, ela mesmo buscar a Deus. Bonito isso. Mas não vou porque meu pai não foi, minha mãe não. Irmão, esquece isso. Ame a Deus, busque você. Eu fico meio assim, não oro direito, porque minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Irmão, você está olhando para o homem, olha para Jesus. Esquece pai, mãe, vó, tia, vovô. Você tem que amar Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Ele está falando aqui, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tem gente que diz que saiu da igreja por causa da mãe. Eu saí da igreja por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha avó, do meu avô, por causa do Getúlio. Não, você não tem que ir lá abandonar Jesus por causa de ninguém. Se você é de Deus mesmo, é convertido, nada vai tirar você do caminho de Deus. Glória a Deus. Tem um homem lá na Bíblia que os pais dele eram terríveis. Como é que era o nome dele, Natália? Acho que era um Enoque, não era Enoque? Os pais dele eram
Então, daquele que matou o irmão, não foi? Não foi? Tem uma aí na Bíblia aí que eu acho que era ele mesmo. Os pais dele eram terríveis, mas ele era de Deus. Não sei se foi um rei, um negócio assim, que todo mundo falou, mas como é que pode os pais dele ser tão perverso e o cara era de Deus? Hã? Sim ou não? O cara amava Deus, andava com Deus. Sim. Hã? Não é porque os pais, você sabe que tem um rei na Bíblia que ele agradou muito a Deus. Não sei se ele era um rei. Eu não sei se ele era um rei. Eu acho que ele era um rei. Um homem que agradou muito a Deus. E ele era filho de uma prostituta. Hã? Ele era filho de uma prostituta. Mas diz que o cara agradou muito a Deus, andou com Deus. Eu esqueci o nome dele. Depois eu vou ver lá. Sim ou não? Então, gente, não interessa. Pai, mãe, vô, tia, é você e Deus. Faça as coisas direitinho para Deus. Quando você tiver que obedecer seu pai e sua mãe, lembra disso, eu estou fazendo para Deus. Quando você fizer o bem para alguém, eu estou fazendo para Deus. Quando você deixar a senhorinha passar no caixa na sua frente, eu estou fazendo para Jesus. Porque Jesus não falou isso, que você está fazendo para o teu próximo, você está fazendo para ele. Quando deste de comer a um desses pequeninos, a mim me fizeste? Hã? Você pagou um lanchinho lá na rua, o cara estava cheio de fome, todo sujo, você fez para Jesus. Você pagou um lanchinho para Jesus. Sim ou não? Esqueça esse negócio de fulano. Está pensando o quê? Que eu vou obedecer ele, que eu vou obedecer ele? Esquece isso, gente. Faz para Jesus. Você vai ver se a sua vida não vai mudar. Não é para parecer, para ser melhor do que ninguém, nada disso. É para Jesus. E aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue após mim não é digno de mim. Sabe o que é essa cruz? Tem gente que pensa que a cruz é o sofrimento, sabia? Caraca, é aquela labuta, meu Deus, que eu vou carregar. Não. A cruz é um compromisso com Deus, uma responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Você orar por todas as pessoas é um compromisso com Deus. Às vezes a pessoa vai lá e ora só por ela. E o mundo está morrendo lá fora. Você está entendendo? Sim, isso é um compromisso. Você vir para a igreja fazer aquilo que Deus mandou, a obra de Deus, isso é um compromisso com Deus. Você ajudar alguém a juntar tesouro no céu, né? Você obedecer a palavra. Isso é um compromisso com Deus. Você está tomando a sua cruz, você está tomando uma responsabilidade, um compromisso seu com Deus. É um compromisso nosso como cristão obedecer a Jesus, gente. Mostrar para as pessoas que você realmente é de Deus. Até dentro da sua casa. É um dever seu, um compromisso seu mostrar que você é diferente. Tem pai, falando dos filhos, vou falar dos pais um pouquinho agora. Tem pai que xinga tudo quanto é nome dentro de casa. Estraguei de filho, chama o filho de praga, entendeu? De peste. Depois quer que Jesus, quer que a filha se converta. Mas como? A pessoa não olha assim, Deus que me perdoe, minha mãe espragueou a gente, tudo quanto é nome. Agora está querendo que a gente vá para a igreja com ela. Mandou a gente se arrumar para ir para a igreja. Tu acha que o filho vai querer ir? Pode ter forçado, mas nada a ver, minha mãe dizendo que é crente. Crente não. Ela é crente que é crente. Ela está crente que é crente, mas não é. Você está entendendo? Sim ou não? Gente, não pode ser assim. E outra coisa, a morte e a vida está onde? No poder da língua. Não se amaldiçoa, filho, gente. Tudo que você fala dos seus filhos vai acontecer. Por isso que eu procuro sempre falar coisa boa dos meus filhos. Às vezes eu até corrijo. Mas uma coisa, para de falar coisa negativa de você, tá amarrado. Você tá entendendo? Porque a palavra de um pai e de uma mãe tem força. Filho, Pedro, que filho preguiçoso. Não espera mais longe daquele filho, já era. Se amaldiçoou ele, igual Jesus amaldiçoou a filheira. Daqui a pouco tá ele pendurado lá, poço e preguiça. Mesmo que ele quiser
quiser fazer, ele não vai conseguir mais. Um espírito de preguiça vai entrar nele. Porque você amaldiçoou, é sério. Você amaldiçoou, vai entrar. Gente, meu filho mente que é uma coisa. O espírito da mentira vai entrar nele. Daqui a pouco ele está mentindo doidado mesmo. Ele quer falar a verdade, mas não consegue, porque tem um espírito nele, fazendo ele mentir. Por quê? Porque ele está sobre uma maldição, ele está debaixo de uma maldição. Pastora, como é que eu tiro ele dali? Você tem que se arrepender e tirar tudo que você falou. Deus, me perdoa. Eu estou retirando todas as palavras de maldição que eu amaldiçoei meus filhos, em nome de Jesus. E estou profetizando, Pai, estou abençoando, que seja sempre uma bênção, obediente, porque se a gente falar, irmão, já não é só filho, não, qualquer coisa, você vai amaldiçoar o seu trabalho, o seu emprego. Você chegar, poxa, todo dia essa perturbação do trabalho, irmão, você não vai ter um dia de paz. Você que falou isso. Você que está falando. Entendeu? Esse marido, Deus que me perdoe, isso não muda. Pronto, você que falou que não muda. Estão entendendo? Sim ou não, gente? É sério. Aí está falando aqui, ó. E quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Não é isso? Agora eu vou voltar aqui rapidinho, a gente já vai embora, tá? Volta aí pro 10, rapidinho. A gente já está na hora de ir embora. Volta assim, o 10, mas agora lá no versículo. Versículo 21. Está no 10 mesmo, mas você vai voltar só no 21. E ele está dizendo assim, ó. E o irmão entregará à morte quem? O irmão. É isso? E o pai ao filho. E os filhos se levantarão contra os seus pais e... Olha esse caso aí, você está falando, tá vendo aqui? Já está avisado. Foi ou não? Não foi. Agora o filho também podia correr atrás de não deixar o diabo usar ele a esse ponto. Porque o diabo usa. Mas como que ele entrou? Brecha. Você está entendendo? Usar ele usa, mas a pessoa deu brecha. Mas ele matou porque ele estava namorando uma menina por internet. Entendeu? E ele tem lá essa menina e o pai foi contra. Sim. Entendeu? Aí por isso que a internet também tem essa coisa, tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Tudo a ver. É que o diabo já entrou por aí, pela desobediência. Que às vezes o pai, isso aí que você está falando também foi o que eu falei. Tem muitas mulheres, muitos homens jovens morrendo aí, que namorado matou, mas não sei o que matou, porque também eles acham que é dono do marido. Não ouve pastor, não ouve pai, não ouve mãe. A pessoa vai falando, não vai, esse homem não é para você, essa mulher não é para você. Porque mãe, gente, tem um sexto sentido, é interessante. Ela bate o olho no cara ou na mulher. Isso aí não é para o meu filho, não é para minha filha. Mas vai você explicar para uma pessoa apaixonada. Entendeu? Vai você explicar a pessoa apaixonada. Deus que me perdoe. É triste depois você ver só os pedaços do seu filho jogado por aí, gente. No arrependimento. Meu Deus, se tivesse me ouvido, não estava ali. Você está entendendo? É sério isso. É sério. Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ele disse assim, ó. Não. Aí ele disse, os matarão. E odiado de todos serei. Por quê? Por causa do meu nome. Não pensa você, preste atenção. Você tem que aprender isso, tá? Pelo amor de Deus, gente, aprende isso. Que é para você não ser cristão Nutella. Você não pode ser cristão Nutella, você tem que ser raiz, tá? Não pensa você que só porque você se converteu a Jesus, todo mundo vai te amar, não, gente. Não é todos que vão te amar.
Tem uns que vão odiar você. Aqueles que odeiam Jesus vai te odiar. Não é porque eles te odeiam, é o que está neles, eu acabei de explicar. Odeia o que está em você. Você carrega uma luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você é luz, você é Jesus. Jesus está em você. Pastor, como que eu estou? Mas Jesus habita, ele mora em você. Você é de Deus, você é uma luz, você resplandece a luz de Cristo. Então, aquelas pessoas que estão nas trevas, muito endemoniadas, elas não odiaram você, por causa de Jesus. Elas odiaram Jesus, né? Lá no passado, o diabo fez elas odiar Jesus, crucificar Jesus, furar Jesus todo, vai ter ódio de você também. Porque você pertence a Jesus Cristo. Não é todos, não. Tem uns que vão amar vocês. Mas para amar vocês de verdade, tem que estar muito na luz, irmão. Até parente seu que está nas trevas, o diabo faz odiar você. Você, meu Deus, meu próprio pai, minha própria tia, meu Deus, a minha tia me criou, gente. Agora eu me converti, tomou nojo de mim, mas não é ela, é o que está nela. Você tem que orar para a pessoa se converter, isso é sério. A pessoa não sei que todo mundo vai te aplaudir. Não aplaudi Jesus, aplaudi você. Aplaudi eu. E não é todos que vão amar você, não. Você tem que aprender isso. Tem gente que trata você com nojo. Você fica assim, meu Deus, a pessoa... Já foi num lugar onde a pessoa estava tratando todo mundo bem, a educação chegou na tua vez, ela pegou o bicho, já aconteceu. Já aconteceu, mas por que o mundo? Estou te falando assim, ali está todo mundo nas trevas, todo mundo se entende. Todo mundo é amigo, dá tapinha no outro, mas se chegar você é luz. Você não pertence àquele reino, então você não é bem-vindo ali. Entendeu? Sim ou não? Por isso que ali todo mundo se trata bem. Você chegou, nem com a tua cara no olho direito. Se perder, fizeram isso com Jesus. Então, ele disse assim, ó. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar, insistir na fé, até o fim será salvo. E quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, e o seu servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o Beelzebul o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha se revelar, nem oculto que não haja de saber. O que vos digo, em trevas dizei luz, e os que escutais ouvirem pregar sobre o telhado. Não temais os que matam o corpo, porque não pode matar a alma. Temei antes aqueles que podem perecer, fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos parar por aqui? É até aqui. Então você tem que ter cuidado, sabe por quê? Você não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se odiaram Jesus, inventaram que ele era filho de prostituta, inventaram que ele era príncipe de Beelzebul, mentiram, fizeram um montão de coisa e perseguiram Jesus, inventaram calúnia, foram ingratos. Judas foi ingrato com Jesus, uma ingratidão ele trair Jesus, depois tudo que Jesus fez com ele. Isso tudo o diabo vai tentar fazer com você, só não vai poder destruir você, botar uma doença em você, na sua família, fazer você passar fome, andar rasgado, nada disso ele vai poder fazer, entendeu? Você é protegido de Deus, a Bíblia diz que é de Deus, maligno não toca. Agora, te perseguir, falar mal de você, cuspir quando você estiver passando, isso tudo ele vai tentar fazer com você. E você não tem que dar confiança a isso, porque você sabe que o teu mestre já passou por isso, então você vai ficar firme com Deus. Glória a Deus.
É isso. Se junta com aqueles que têm intimidade com Deus também, que esse vai te tratar bem. Vai conversar com você, vai te respeitar. Glória a Deus, esses te amam de verdade. O que tu acha que os discípulos ficaram tudo juntinhos ali? Não era todo mundo que se juntava com eles. A Bíblia fala isso. O pessoal, tinha um pessoal que até admirava eles. Pô, eles são legalzinhos, tá? Mas não se juntavam também não. Por quê? Porque vai se juntar com o povo de Deus. No meio do povo de Deus, se eles estão sendo bem ensinados mesmo, não tem fofoca. Não tem negócio de ficar metendo mal na vida dos outros. Não tem negócio de ficar mentindo, passando a perna do outro. Não tem negócio de piadinha indecente. Aí a pessoa nem quer assunto com você. Você é muito sem graça. Mas, irmão, você na verdade você não é sem graça. Você tem a graça de Deus. Sem graça é eles. Porque longe de Jesus a pessoa não está sendo participante da graça da vida. Que é o favor que nós não merecemos. Nós temos essa graça. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque Deus tem cuidado de nós. Porque nós estamos a graça de Deus. Amém? Gente, enquanto você vem aqui, podem ir ali pegando seu sabonete, sua água, eu já volto já. Vamos para o caminho santo. Glória a Deus. A gente embora em nome de Jesus. Gente, vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus e vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, o seu conselho, a sua palavra, e viemos em nome de Jesus, ó Pai, orar, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos abrir mais um entendimento. Quando a gente chegar em casa meditar, não seja apenas assim, a gente ouviu por ouvir, saiu daqui pronto. Não, Pai. Que essa palavra venha dar fruto no coração de cada pessoa. Que possa meditar e o Senhor possa falar mais profundamente. E nós, Pai, queremos amar o nosso próximo, honrar o seu nome, aonde a gente estiver. Oh Deus, na rua, em casa, no meio da família. E nós aprendemos aqui hoje que os demônios, ele trabalha na mente do ser humano, qualquer pessoa, em mim, qualquer pessoa, tentando jogar um contra o outro. É uma obra satânica dele. Que o Senhor não permita que nós aceitamos isso, Pai. Nós temos o controle. Somos uma porta, nós que permitimos se ele vai entrar ou não. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine a orar, se for preciso, jejuar, se for preciso, clamar o seu nome, como o Senhor disse lá na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, e o Senhor não deixe a gente abrir a porta da brecha para Satanás na nossa vida, nem na nossa casa, nem no nosso coração, nem na nossa família.
E que a gente possa, Pai, ser abençoado pelo Senhor. As portas comecem a abrir, as coisas começam a mudar. Em nome de Jesus. E eu paraliso toda a ação de Satanás exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, da saúde. Pega tudo que é seu. Eu mando, ordeno que saia agora da vida dessas pessoas e de toda a família em nome de Jesus. Vai embora, sai. Leva tudo que é seu e não volta mais em nome de Jesus. Não é só os que estão aqui, não, os que estão aqui em casa. Em nome de Jesus, eu paraliso a ação de todo mundo. Em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando o sal, o sabonete, a água. Pai, essas fotografias, a peça de roupa, a chave da casa. Deus, a causa da justiça. Põe o seu poder de cura, de libertação, o seu poder, Pai, que livra de todo mal e que todos que usarem sejam libertos, sejam curados em nome de Jesus. Também peço, Senhor, que o Senhor receba os dízimos e ofertas que são entregues. Pai, que o Senhor receba e venha prosperar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos. Amém? Vamos na paz do Senhor. Vamos guardar esse conselho. Gente, o pessoal aí que tem Face, se eu fosse você, eu não sei não. Se Deus tocar no teu coração, até compartilhar essa mensagem. Porque tem um montão de filhos sofrendo, gente. Um montão de filhos morrendo cedo, porque não estão obedecendo seu pai e sua mãe. Se eu compartilhar, você vai estar ajudando. De repente, isso vai cair aí na vida de um filho aí que estava precisando ouvir isso, que estava faltando mudar isso para mudar a vida deles. Glória a Deus. Amém? Oi, meu amor. Deus abençoe, Carla Bianca. A paz do Senhor. Amém. Está uma excelente noite aí para todos. E também irmã Jurema. Deus abençoe, Jurema. A Fabíola, o Douglas, o bebezinho, a família toda em nome de Jesus. Entenderam, pessoal? Sim ou não? E a água? Desculpa, a água não. O sal. Teve uma pessoa que o parente dela estava bebendo muito mesmo. Eu falei, irmã, pega o sal, pelo amor de Deus. Eu vou consagrar esse sal, você joga, espera o parente sair, mas joga com fé. E manda o diabo sair, em nome de Jesus, Pai, estou determinando. Esse espírito está usando lá para beber, para fazer isso, não vai usar mais. A pessoa levou o sal. Aí quando foi hoje, a pessoa estava me contando, pastora, eu cheguei lá, fiz igual você falou. Joguei o sal, aquela coisa toda, espalhei tudo. Aí, como era de costume a pessoa beber e tal, vi que a pessoa estava quietinha lá de casa, perguntei, e aí, não vai sair hoje não? Não, hoje eu não vou sair não, ficar dentro de casa. A pessoa nem quis saber de rua, a pessoa não faz, minha filha, guarda o sal na partilheira, entendeu? Tanto saquinho de sal na partilheira, irmão. Você não está usando, você está no meio de uma guerra, entendeu? Uma batalha, você bota a arma lá em cima do armário, fica lá desarmado, não trouxe pra mim, em cima de você, glória a Deus. Antes já viu segurança sair para trabalhar de noite sem uma arma? Um policial vai sair para trabalhar desarmado. Tu acha que ele vai fazer isso? Ainda de noite ainda? Não vai. Aí não tem um saquinho de sal em cima do armário e o diabo sentado lá no sofá. Irmão, use o que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então na paz do Senhor. Glória a Deus. Ai, eu sempre tenho que ter uma piadinha, né? Pra gente acabar a noite bem. Melhor rir do que chorar. Glória a Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Gente, Deus abençoe aí o pessoal do Face, tá? Do Face e do YouTube, tá? Deus abençoe o pessoal do Face e do YouTube. Uma noite abençoada aí para todo mundo, em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém?